Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente porque nós apostamos em você. Vamos iniciar hoje o módulo de interpretação de texto com os aspectos iniciais acerca de interpretação de texto relacionados justamente à técnica. Perguntei antes, quem já sentou para estudar a interpretação de texto? Eu já estudei, mas É muito difícil estudar a interpretação. Que você acha que é muito subjetivo, né? Nós temos, antes de eu começar aqui, vou passar para vocês, vou conversar com vocês um pouquinho sobre os tipos de interpretação. Nós temos uma interpretação de texto objetiva e uma interpretação de texto subjetiva. Acham sempre que o subjetivo é o que está relacionado a figuras de linguagem. Não é isso, tá? Subjetivo, o sinônimo para o termo subjetivo é justamente sujeito. Em sintaxe, por exemplo, você tem uma oração chamada de oração subjetiva. É porque está relacionada com o emocional? Não. A oração subjetiva é aquela que está ocupando a posição do sujeito. Uma interpretação subjetiva, ela depende do sujeito, do conhecimento que o sujeito tem. Uma questão, por exemplo, de atualidades, vai depender de quê? Do seu conhecimento. Então você pode se envolver em uma questão de atualidades, mas você pode se envolver em uma questão de interpretação de texto de língua portuguesa ou interpretação objetiva? Não. Na objetiva, não. Na objetiva, o leitor morreu. Ele é ausente. Ele não pode se comprometer na análise daquela estrutura. Ele tem que conseguir extrair a resolução da questão a partir do que o texto está lhe oferecendo. Se você não faz isso, você não consegue fazer uma boa questão de interpretação de texto. A diferença é que aqui na objetiva não depende de seu conhecimento. Depende do que o texto traz para você. Esses são melhores. E existem técnicas para se produzir e técnicas para se resolver uma questão objetiva. Então, se você sabe como é que o organizador da banca, como é que a banca organizou aquela questão, se você sabe quais são os princípios necessários para a organização dessa questão, você vai ler como? Sabendo o que procurar. Existem marcas ali. Por exemplo, a Cesgran-Hill tem um tipo de questão muito recorrente. A Cesgran-Hill, ela pede para que você leia o texto e consiga compactar a ideia do texto em uma palavra. Eles dão um fragmento ou pedem para que você identifique o posicionamento do autor, pode ser compactado em um termo. É um tipo de questão que a gente chama de sinonímia, ok? É uma palavra se aproximando de um todo textual. Em 2012, acho que foi no concurso de 2012, eles apresentaram uma questão desse tipo, em que ele pedia para que o candidato fizesse uma comparação entre dois textos. Um primeiro texto tratava da linguagem, tópico também que era explorado pelo segundo texto. Nos dois textos, ele concedia para o leitor uma sensação positiva sobre a linguagem. As alternativas, ele pedia para que o candidato compactasse a ideia do texto a um termo. Se ele dava uma sensação positiva sobre a linguagem, a palavra da alternativa poderia ser negativa?
Poderia ser imparcial? Deveria ser tendenciosa para o positivo. Eu faço as ações de vez em quando tem concurso eu vou, principalmente os concursos ligados à Petrobras, ao meu público de engenharia. Eu vou para campo para encontrar os meus alunos e neste ano eu fui para campo com água, com chocolate, para ser uma espécie de QG. E eu encontrei uma aluna saindo da prova, Lu, e aí ela falou assim: ai, Rose, lembrei tanto de você. O problema é quando você lembra muito da professora, mas não lembra muito do que ela falou. Isso é grave. Você olha e diz assim: cara, eu lembro que ela falou sobre isso, mas eu não lembro o que ela falou sobre isso. É melhor do que você não é pior do que você não lembrar nada. Melhor não lembrar nada. Melhor nem lembrar da professora. E ela falou: eu lembrei tanto de você. Tinha uma questão lá muito parecida com o que você apresentava em sala. A questão pedia para que a gente identificasse qual era o termo que poderia traduzir a ideia do autor. Assim, como é que eram os textos? Eu não tinha visto a prova. Como eram os textos? Era um texto sobre linguagem. Lembrei mais ainda de você. Ele apresentava uma ideia positiva ou negativa sobre a linguagem? A positiva. Nas alternativas, você tinha 5 palavras. 4 negativas e 1 positiva. Aí ela parou, gente, foi muito engraçado. A cara dela que ela fez foi muito engraçada. Foi. Tinha uma que era alguma coisa assim, indiferente. Você marcou qual? A errada. Mas foi legal, porque naquela hora caiu a ficha de que ela poderia ter acertado uma questão muito simples. Porque texto é sempre uma questão de sensação. Então, vocês vão identificar ao longo dos nossos encontros para interpretação de texto. Não são poucos encontros, não, tá? O pessoal que não faz um intensivo, que não faz um curso com edital aberto, esse pessoal tem condição de, no mínimo, 7 encontros para a interpretação de texto. E não achem que é perda de tempo, porque consolida uma base para os próximos módulos. Muito, muito bacana. Eu encontro, ao longo dos nossos encontros, nós vamos ter muito dessa ideia da sensação. Qual é a sensação que você tem após o término dessa leitura? Olha, dentro do processo de interpretação de texto, nós temos um conteúdo chamado de tipologia textual. Se você vai fazer um concurso, por exemplo, estilo CESP, impossível você não trabalhar com tipologia textual. A SESGRAN-Rio tem cobrado muito tipologia textual. E para as demais bancas, mesmo quando elas não cobram tipologia textual, é um tipo de conteúdo muito bacana para que você agilize o processo de interpretação. Na tipologia textual, nós temos 2 tipos básicos de texto. O tipo do texto é a intenção que você tem. O gênero do texto é a estrutura que você monta, com a qual você monta essa intenção. Então, se a sua intenção for narrar, ele é um texto narrativo. Se for apenas expor, é um texto expositivo. Se for argumentar, ou seja, se for apresentar um posicionamento, é um texto argumentativo. Identificar a tipologia textual é identificar os enunciados das questões. Por quê? Porque às vezes o enunciado da questão pergunta para vocês qual é o posicionamento do autor. Significa dizer, na hora, que o texto é de que tipo? Argumentativo. Qual é a análise crítica? O texto é um texto argumentativo. Então é bacana identificar as tipologias, porque você já tem um direcionamento melhor para os enunciados. Quando você sai da leitura de um texto expositivo, porque basicamente duas são as tipologias que vocês precisam internalizar, a tipologia argumentativa e a expositiva. Quando você sai da leitura de um texto expositivo, você sai pensando, foi bom saber, ou não agregou em nada. Se você sai da leitura de um texto argumentativo, você sai da leitura com a sensação, concordo, ou com a sensação, discordo. Se você sair com essa sensação,
E é rápida, tá? A sensação. Eu vou perguntar para vocês. Vocês concordam ou vocês discordam? Vocês vão na hora saber. Eu concordo ou eu discordo. Se vocês demorarem um tiquinho, na dúvida ali, é porque o texto não é um texto argumentativo. É porque o texto é um texto expositivo. Porque a sensação é forte. Ela é poderosa. E vocês precisam recorrer a esta sensação. A questão, por exemplo, da linguagem. A sensação era algo positivo em relação à linguagem. Algo que adicionava, algo que agregava. Você não pode escolher uma palavra com ideia negativa. Se a sensação que o texto gerou em você foi uma sensação positiva. Perceberam? Então, recorrer a essa ideia, a essa experiência, ok? Na abordagem do que é gramática, e a gente tem que recorrer a esses elementos também para a interpretação de texto, a gramática ela vai ser dividida, que a gramática é uma ciência. Estudar uma língua é uma ciência. Por que nós não aprendemos português? Porque nós não encaramos português como uma ciência. A gente consegue estudar direito. Toda ciência tem um objeto de estudo. Quando você não consegue identificar qual é o objeto de estudo, você não consegue estudar a ciência específica, tá? Direito, objeto de estudo não é a lei? Então você se concentra no objeto de estudo. Você identifica um método para analisar aquele objeto de estudo. Então você tem uma metodologia para estudar aquela ciência. Biologia, qual é o objeto de estudo? A vida. Né? A relação com o corpo, com o meio ambiente. Então você tem um objeto. Você estuda aquele objeto. Dentro da biologia você tem vários níveis, né? Então, vários tipos de ciência relacionada à biologia. Mas para cada uma você tem que definir um objeto. Qual é o objeto de estudos para português? Se vocês pensam na língua, vocês já pensam de forma equivocada. Porque vocês estão colocando a língua como algo estático. O objeto de estudo é a comunicação. Se vocês não colocarem a comunicação como objeto, é sempre um para quê? Para que eu vou estudar? Para entender o processo de comunicação. Para entender, por exemplo, o cachorro latiu. Nosso objeto de estudo não é a comunicação? Essa construção comunica? Não. Essa construção não comunica. É pelo nível do som? Não. Você foi alfabetizado, você consegue fazer o primeiro passo da leitura, que é a decodificação. Juntar as letrinhas e constituir ali uma palavra. Esse objeto, no entanto, esse elemento, ele não está contemplando a finalidade. A finalidade desse processo é o quê? Comunicar. Não comunicou. E por que não comunicou? Porque as relações, aí vem a questão do discurso. O discurso não está bem conectado. As relações entre os termos não estão bem ajustadas. O que está sobrando aí? O termo este ou é o termo o? Que não podem estar juntos se relacionando com o mesmo termo. Então vocês estão percebendo nesse momento que para eu compreender esse discurso eu tenho que identificar as relações que são estabelecidas entre os termos e perceber a funcionalidade, a finalidade de cada relação. Estou errada? Não. Então, ou ele se relaciona com o cachorro, ou ele se relaciona, ou este se relaciona com o cachorro. Os dois não podem se relacionar. Aí você só tira isso aqui. Este cachorro latiu. Ou o cachorro latiu. Nós vamos identificar que nos níveis de comunicação, para os níveis de comunicação, eu tenho um som, eu tenho um estudo da palavra. Mas não é um estudo da palavra meramente pensando na sua ortografia. Que eu tenho o conteúdo de ortografia e o conteúdo de morfologia.
O conteúdo de ortografia é perceber como é que esta forma vai ser estruturada. Tem um conteúdo aí, gente, que é um conteúdo que fica meio pé em interpretação, meio pé em ortografia. O último conteúdo do módulo de interpretação e o primeiro conteúdo de ortografia, que é o conteúdo de paronímias e de homonímias, na parte de homografia e na parte de homofonia. Homofonia é o estudo é você perceber que tem iguais sons. E homografia é você perceber que tem igual grafia. Paronímia é você perceber que elas são mais ou menos parecidas na grafia e no som. Que quando o aluno pergunta por que é assim, eu tenho que dizer por que é. Ortografia é um desses momentos em que você aprende as regras. O problema é que existem muitos parênteses. Mas você aprende as regras. Você aprende que depois de um ditongo tem X, que depois de um EN tem X, que depois de um ditongo você vai escrever, mesmo com o som do S, você vai escrever Z. Tem regras que você aprende. A regra do C cedilha, gente, é fantástica. É fantástica, você consegue aprender mesmo porque que determinadas palavras são grafadas com o C cedilha. No entanto, nem todas as origens dos termos são bem recebidas por nós. São compreendidas e assimiladas por nós. Porque, por exemplo, uma palavra de origem indígena é grafada com C cedilha. De origem indígena, de origem africana, de origem árabe. Aí, perguntam para o pessoal em concurso se mussarela grafada assim, se a palavra mussarela grafada assim está correta. E você diz assim, lógico que está. Oxe, compro direto. Como é que não está? O que acontece? Aí você tem mussarela com C cedilha. Você não vai comprar no mercado, vai dizer que está estragada. Eu não compraria. Falando sério, a sensação péssima. Primeiro, tá tirando onda com minha cara. Aí eu vou dizer assim, ó, como é que pode? Nem escreveu direito. Só que existe a observação em ortografia ligada à origem do termo. Só que na gramática você só encontra 3 origens: árabe, africana e indígena. A palavra mussarela, ela vem do italiano. Mozzarella com 2 e's. E a regra deveria ser ampliada, porque não somente palavras de origem africana, indígena e árabe são grafadas com C cedilha. Palavras de outra origem que não seja português. Então, como mussarela é de uma origem italiana, toda palavra de origem italiana, quando aportuguesada, repito, quando aportuguesada, se tem o ZZ, vai ser grafada com C cedilha. Pozzo, piazza, piazza, não é praça, né? Piazza. Eu tenho praça em italiano, poço, traça em italiana com 2 e's. Então você monta a regra. Só que quando você vai ler na gramática, você tem uma limitação. Rosa, eu vou ficar lembrando a regra, não vai. Esse é o problema. A gente não sabe, porque no momento em que nós usamos a palavra como nossa, nós não damos a palavra a outra língua. Eu não vou dar. Caçula. Qual é a origem da palavra caçula? Quem sabe? Africana. A origem da palavra Oxalá, porque tem uma regra que diz que palavras de origem árabe, africana e indígena é grafada com X. A palavra Oxalá é grafada com X. Qual é a origem da palavra Oxalá? Árabe. Está na Bíblia. A palavra Oxalá está na Bíblia. E antes que o pessoal de casa me negue esse direito de dizer que está na Bíblia, vou explicar uma coisinha. Outro dia postaram numa das aulas de ortografia que eu tenho públicas lá no YouTube, uma pessoa colocou assim: oxe, só se for na sua Bíblia. Aí eu não respondi, porque graças a Deus
Eu tenho muitos seguidores que respondem por mim. Aí a pessoa abaixo, vá dar uma leitura melhor. Porque está em toda a Bíblia. Só que nós esquecemos que o Oriente Médio fica muito pertinho da África. Os judeus estavam ali no Egito. Foram escravizados durante séculos. Então existe uma contribuição de língua também muito forte. Por que a contribuição do árabe é muito forte no português? Porque na Península Ibérica eu tenho os árabes ali, na expansão árabe, durante 700 anos, quase 800 anos, trabalhando com mercado, com comércio. Gente, dinheiro, ó. Quer propagação de cultura mais acelerada do que aquela relacionada a dinheiro? Não. Então a contribuição é forte. Arroz, algodão, Alberto. Palavras que começam com AL são palavras de origem árabe. Você sabia? Me dá uma outra palavra de origem árabe. Álcool. A gente sabia? Eu sabia, né? Porque é minha obrigação. Mas enfim, eu tenho, né? Essa regra é impossível de você assimilar, dar conta de todos os termos. Porque é uma questão de origem, a gente não estuda origem. Determinadas nomenclaturas modificaram tanto a sua essência que a gente se perde em relação à origem. Por que Adão e Eva comeram maçã? Porque a forma da palavra maçã no latim era muito próxima à forma da palavra mal. E aí nas traduções houve uma perda entre o mal e a maçã. Adão e Eva, eles foram tocados pelo mal. Eles comeram maçã. O fruto proibido, maçã. Agora, Rosa, eu estou estudando para concurso público, mas é cultura inútil de bar, tá? É legal você dizer assim, sabe por que Adão e Eva comeram maçã? A experiência dos primeiros módulos, tanto do módulo de interpretação quanto do módulo de fonética e ortografia, é uma experiência muito legal. Muito legal, porque são módulos que você consegue perceber a aplicação no dia a dia. As aulas de interpretação de texto, elas têm uma duração menor. Como eu falo muito e levo vocês muito a refletirem, refletir cansa. Então, no máximo 2 horas de aula, porque depois disso vocês já não assimilam mais nada, tá? É pior do que um trabalho de morfossintaxe. São 3 horas. A partir de morfossintaxe, as aulas começam a ter 3 horas de duração. Mas às vezes passa que você não sente. Pela manhã, 2h30, porque o rendimento da manhã é diferente do rendimento da noite. Mas, ó, rapidinho. De repente, acabou. Mas interpretação, não. Ficar me ouvindo falar. Por mais que eu tenha um repertório vasto de piada, o Hugo já escutou as piadas do meu curso passado. Tenho que renovar, gente. Tenho que renovar. Vamos aqui. Para a interpretação de texto, eu tenho que identificar como é que eles vão cobrar a interpretação. E aí, uma análise do enunciado em interpretação de texto. Eu tenho, basicamente, 6 formatos para enunciado. No primeiro formato, que é um formato mais comum, que é o formato de identificação. Não esqueçam, toda questão de interpretação de texto objetiva visa a espelhar o texto. Estou errada? É objetivo, você tem que encontrar elementos na alternativa que estejam no texto. Então, as questões de interpretação, elas são questões de reescrita. Hoje em dia, nos editais, você tem lá um tópico, reescritura de frases. É uma questão de interpretação. Ok? Você vai inferir. Às vezes você infere, às vezes está mais explícito. Rosa, o que é inferência? É você perceber que é aquilo que eles estão pedindo usando outra palavra. Outras palavras. Então, inferência é você encontrar no texto o que está implícito.
Mas está no texto, tá, gente? Porque uma palavra te leva a outra palavra. Nesse processo de inferência, nesse processo de identificação, é fundamental que nós reconheçamos determinados elementos. E aí a importância de vincular a interpretação de texto ao conhecimento de morfologia. 4 classes gramaticais são exploradas nesse tipo de questão. Vou aqui abrir um slide em branco. A classe gramatical mais importante para nós nos comunicarmos, qual é? Por quê? É o verbo, porque é o verbo que passa para mim uma informação. Então, ele é nossa garotinha dos olhos, tá? A gente tem que prestar atenção na estrutura verbal, para percebermos o que é que essa estrutura verbal vai apresentar para nós. Você planeja lá um evento e diz... O evento acontece, o cinema, por exemplo, a sessão cinema do TJ. Alguém ligou para mim ontem querendo saber acerca da revisão da sessão cinema. Se eu dissesse para essa pessoa que me procurou, olha, seriam apresentados vídeos acerca de língua portuguesa, seriam oferecidos brindes e seriam apresentadas também palestras ao vivo e aulas ao vivo. Eu estou de forma adequada apresentando o meu evento para a pessoa? Não. Por que não? Porque não seriam. Foram. A pessoa me ligou ontem para saber sobre o evento de domingo. Por que eu não posso colocar o seriam? Por que eu tenho que colocar o foram? Aqui eu ainda vou fazer. Porque se eu ainda vou fazer, eu tenho que apresentar o serão. Se eu ainda vou fazer. O seriam, quando eu ensino o verbo para vocês, a aula de verbo é uma outra aula que eu acho muito legal. Muito legal. A primeira aula de verbo, o aluno sai, ele pode até não sair sem saber o conteúdo, mas ele sai com a sensação de que a experiência de verbo é muito menos insuportável do que o que ele acha. Porque verbo é um demônio, né, pra gente. Meu Deus do céu, verbo, eu tenho que estudar verbo. Você protela aquilo ao máximo. Você diz, amanhã eu estudo, e quando vai estudar verbo, pega a tabela e começa ali a decorar. Pior experiência com verbo que a gente pode ter. Verbo, para nós aprendermos de fato, é necessário que nós atrelamos o conteúdo de semântica, porque verbo é informação. Então a gente tem que fazer interpretação de texto. Seriam, eu tenho 3 tempos: o passado, o presente e o futuro. Eu falo para todo mundo. No cinema eu contei, né, sobre minha experiência em escola pública. Eu venho de escola pública. E eu, no cursinho, ouvi o professor revelar para mim a coisa mais fantástica acerca de verbo. E que eu não sabia, alguns vão rir. Ele disse para mim que pretérito é a mesma coisa que passado. Como foi saudável para mim escutar isso, eu falo sobre isso em todas as aulas de verbo. Porque às vezes uma criança de 9 anos só escuta pretérito perfeito, pretérito mais perfeito, pretérito imperfeito, futuro do pretérito, não, pretérito do subjuntivo, e não sabe o que é pretérito, vai internalizar? Então bloqueia. Escutou a primeira vez e não sabe o que significa uma determinada nomenclatura, nunca mais você vai escutar a pessoa falar sobre a nomenclatura. É incrível. Eu tenho uma tia, ela é do interior. O nome do filho dela é Vinícius. Vinícius, registrado em cartório, Vinícius. Como é que minha tia chama o filho? Vinícius. E aí uma vez ela conversando comigo falou assim, porque o advogado que está cuidando da pensão de Vinícius. Aí eu falei assim, o advogado? A pensão de Vinícius? Ela falou assim, menina, o advogado
da pensão de Vinícius. Bloqueia. Não consegue identificar que existe uma incompatibilidade. Por mais que você repita a palavra, a pessoa não ouve a palavra. Ela vai falar sempre. Exatamente. É o que acontece com o chinês. O chinês, ele não pronuncia o R, como Rose. Esse R glotal ele não pronuncia. Ele pronuncia Lose. Aí se eu me apresentar, oi, eu sou Rose. Lose? Não, Rose. Então, Lose. Não consegue. Porque como não existe esse fonema no chinês, esse som no chinês não existe. Então eles não são habituados a produzir. Se eles não são habituados a produzir, eles não são habituados a entender. O cérebro tem uma falha mesmo nesse sentido. Não escuta. Quando uma criança está estudando verbos e não sabe o que é pretérito, lá na frente um professor qualquer pode até falar assim, é o passado, tal. Ele não vai escutar a palavra passado, ele vai escutar a palavra pretérito, porque tem a ver com o conteúdo que ele traumatizou, então ele bloqueia. É a mesma coisa do que acontece com a palavra problema. Já repararam que pessoas até com nível instrucional alto falam problema? Porque bloqueou. Fechou, não consegue entender. Então o professor falou essa graça pra mim, eu falei assim, agora eu entendi porque eu não aprendi verbo. Eu não sabia o básico. Falar a palavra pretérito quando você estuda verbo é uma coisa que vai acontecer o tempo inteiro. Se você não sabe o que é, você não vai entender. Aí dando aula, há alguns anos, eu encontrei um aluno que falou assim, eu também não sabia não. Eu falei assim, ficou sabendo quando? Aqui agora com você, com 45 anos. 45. Então eu penso, quantas pessoas se traumatizam com a experiência porque não sabem o que significa determinada nomenclatura. Muita gente.